É possível perder a salvação? Será que Hebreus 6 está falando sobre isso? Por anos eu busquei a resposta dessa pergunta, mas poucos conseguiam tirar as minhas dúvidas que sempre permaneciam. Parece que a Bíblia em momentos fala que podemos perder a salvação, enquanto em outros parece falar que não podemos perder a salvação. Mas então, qual é a resposta certa? Hoje, como pastor, são as mesmas perguntas que meus discípulos trazem para mim. E hoje, com confiança no Senhor e pela sua graça, posso dizer que é entendido a resposta. Na verdade, ela é muito mais clara do que você imagina. E nesse vídeo vou estar aqui sentado na mesa contigo. Vamos abrir a Bíblia e deixar com que o Espírito Santo use a minha vida para trazer essa resposta até você. Ao final das contas, a nossa eternidade depende da resposta dessa pergunta. Então, o que diz Hebreus 6? Podemos ou não podemos perder a salvação? Eu sou o pastor David Mateutin. E este é o podcast dos chamados. Amém, galera, bem-vindos a esse podcast. Olha, se você está assistindo isso, é talvez porque você estava lendo as escrituras e em algum momento você começou a se reparar com versos que eram difíceis de entender. Coisas como em Hebreus 6, que vamos ver depois, que fala sobre um grupo de pessoas que não terão mais arrependimento, que não restará, como dizem Hebreus também, 10, 11, é que não restará mais sacrifício para essas pessoas. E talvez você começou a buscar sobre esse assunto e você vê que tem tantas diferentes doutrinas. Pessoas que dizem uma vez salvo, salvo para sempre. E outras pessoas que dizem não, você pode perder a salvação, então por isso você tem que andar dessa forma, isto e o outro. E você fica sem saber de fato qual é a resposta certa. E a resposta certa está encontrada, você vai encontrar ela dentro das escrituras. E é muito mais clara do que você imagina, mas poucos realmente entendem essa resposta. Aí você deve estar se perguntando, uau, quem é esse, gringo pastor que se acha aquele que conhece, que sabe a resposta disso em meio a todas essas contendas debáticas e tal. Sou simplesmente um jovem que buscou profundamente as escrituras. Eu não fui atrás de doutrinas, não fui atrás de escolas teológicas, eu fui atrás do ensino do Espírito Santo. Eu me submeti debaixo de verdadeiros homens de Deus que me conduziram a entender as Escrituras. E eu quero passar para vocês a resposta se podemos ou não podemos perder a salvação. E vocês vão ver como após esse vídeo vai ficar extremamente claro. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 6. Vamos entender o contexto de Hebreus. Vamos também entender como isso reflete algo primordial, uma história, uma parábola primordial que Jesus deixou para nós, que na verdade nos dá a resposta a essa pergunta. E eu quero fazer o quê? Eu quero estar aqui com você e simplesmente te levar a ler. Eu vou estar lendo as escrituras e você vai ver que elas por si só vão apresentar a resposta. Agora, algo que você tem que entender que é muito importante, eu sou muito contra uma politicagem gospel. O que eu tô falando com isso? Pessoas que são políticas e têm medo de olhar para as pessoas e dizer, olha, eu acho que você está errado e eu acho que esse erro é grave na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu mais vejo são pastores que têm uma crença diferente. Alguns estão no campo de uma vez salvo, salvo para sempre. Outros estão no campo de que não pode perder, que sim, uma vez salvo, salvo para sempre, outros que pode perder a salvação. E talvez você tenha visto alguns debates, alguns vídeos sobre isso, e você vê que eles sempre falam, olha, eu tenho coisas que eu desconcordo com outros pastores, mas somos todos cristãos, todos amamos a Jesus, todos vamos para o céu, né? Mas a Bíblia nos mostra que, na verdade, errar neste tema é algo extremamente grave. Que a salvação é um pilar do Evangelho, pois o Evangelho é sobre isso. Eu quero que vocês vejam quão importante é você conhecer essa resposta e também estar debaixo de homens que pregam a verdade. Vocês vão entender, porque Paulo adverte sobre isso. Paulo, Pedro, Timóteo, eu até poderia ler muitos versos aqui da Bíblia advertindo sobre ter o cuidado de não
ter a resposta errada para essa questão, mas eu escolhi 3 aqui de Paulo e de Pedro que são gritantes para a gente entender, uau, temos que entender a doutrina certa. Existe uma doutrina que foi dada a Paulo e a Pedro, e essa se chama a sã doutrina, a doutrina que foi entregue aos apóstolos. E tudo que sai dessa doutrina é algo corrupto, é um engano, é algo que é perigoso e leva à maldição. E isso que diz em Gálatas 1, 6 a 8. Olha o que Paulo diz. Ele fala assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Jesus Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Então olha o que ele está falando aqui. Paulo deixou um evangelho, ele pregou um evangelho. E ele diz, olha, eu estou me admirando que vocês tão rapidamente começaram a seguir outro evangelho que não é o evangelho. Ele fala assim, que na realidade não é o evangelho. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Você não concorda comigo que o tema da salvação, se é uma vez salvo, salvo para sempre ou não, é um tema primordial, um pilar primordial do evangelho? O evangelho é literalmente sobre isso, sobre a salvação. Então, é muito importante porque se eu ou você pregamos um evangelho diferente do que o evangelho de Paulo, somos amaldiçoados. Então, talvez antes você não tinha esse entendimento e não deixe ninguém te enganar. Ao contrário, porque muitos vão querer dizer, não, mas somos todos irmãos, mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, se não pregamos o mesmo evangelho, um de nós é amaldiçoado. Paulo tinha certeza que não era ele, pois ele pregava a verdade. Olha o que diz em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, e eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Eles vão introduzir ensinos que levam à destruição, que levam à perdição. E um campo de se você pode ou não pode perder a salvação, um desses campos vai levar para a perdição. Às vezes os dois. Porque tem pessoas que dizem que você pode perder a salvação. Se eu pecar hoje, perdi minha salvação, tenho que ganhar ela de novo, que são os religiosos. Mas também tem outro campo que diz que eu posso fazer o que eu quero e eu não vou perder a salvação, que são da hipergraça. E a Bíblia fala sobre isso em Judas, capítulo 1, que fala sobre um grupo de pessoas que se infiltraram e começaram a deturpar a graça. Usar a graça como uma desculpa para suas vidas de libertinagem, que seria que? Falar que eu estou coberto pela graça, não importa da forma que eu vivo, porque não posso mais perder a minha salvação. E olha o que diz em Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina falsas doutrinas, uma falsa doutrina, uma doutrina que não é verdadeira, e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da piedade, da santidade, da obediência, é orgulhoso e nada entende. E o que a Bíblia diz? Que os orgulhosos não herderão o reino dos céus. Então, contrário ao que as pessoas querem te dizer, é muito importante você conhecer a sã doutrina. Porque se alguém ensina doutrinas contrárias à sã instrução, à sã doutrina de Cristo, que é um ensino de piedade, de obediência, então essa pessoa é orgulhosa e não entende de nada, porque não se submete às escrituras, mas sim a seus próprios ensinos e as opiniões que ela tem das escrituras. Mas então vamos ler agora Hebreus 6. Para vocês que talvez clicaram nesse vídeo e não sabem o que está escrito em Hebreus 6, ou talvez vocês que buscaram esse vídeo porque vocês leram Hebreus 6 e era difícil vocês entenderem. Então Hebreus 6, 4, 8 diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram
iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, aqui já está colocando e falando sobre quem? Pessoas que conheceram a palavra de Deus, que provaram do dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo. Aqui claramente está falando de um campo de pessoas que ouviram o evangelho, responderam a ele e participaram do evangelho, ou seja, foram salvos. Foram salvos, pois se você vai para Romanos 8, fala que todo aquele que tem o Espírito pertence a Cristo. E diz aqui que essas pessoas tornaram-se participantes do Espírito Santo. Que eles participam, 2 de Pedro capítulo 1 fala sobre isso, que pelo poder de Deus divino nos tornamos participantes da sua natureza divina. Então, aí continuamos lendo e diz algo. Tá falando de um campo de pessoas que estavam salvas e diz, aqueles que uma vez foram iluminados, agora vamos pro verso 6, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Peraí, será que a Bíblia está dizendo para nós que aqueles que são salvos, eu e você, se assim você tem o Espírito Santo, é participante do Espírito Santo, se cairmos, é impossível sermos conduzidos ao arrependimento? É impossível eu cair, pecar e ir e ser conduzido ao arrependimento? Será que... Então aqui já temos muitas perguntas. E o verso 7 diz, pois a terra que absorve a chuva... É importante a gente continuar lendo, porque tem contextos, tem dicas ao redor desses versos que vão nos fazer entender o que estamos lendo. E esse é um cuidado que você tem que ter. É muito fácil uma pessoa te apontar um verso, por exemplo, Efésios 2, verso 8, que diz, somos salvos pela graça mediante a fé, né? Ou seja, é a graça de Deus que nos dá a salvação e recebemos isso mediante, através da fé e não pelas nossas obras, né? Efésios 2, 8 a 9. Então a pessoa vai falar, você vê? Não é pelas obras, é apenas pela graça, apenas pela fé. Só que aí depois diz que com o propósito, para que pratiquemos as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. E você vai e você lê Tiago, e Tiago fala que a fé por si só está morta. Uma fé que não tem obras não vai te levar a receber dessa graça, que é um tema para outro dia, né? E como que conciliamos essas duas coisas? Mas agora estamos aqui tentando conciliar outras coisas, né? Mas eu quero que você entenda que é importante a gente ler ao redor e entender o contexto. E aqui... eu lembro quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei tão confuso, isso foi anos e anos e anos atrás, que eu simplesmente continuei lendo as próximas coisas. Eu não parei para me aprofundar, porque eu não entendia quão importante era entender o que está escrito. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então você tem que buscar conhecimento, você tem que... Eu sei que tem parte de você que talvez estão querendo sair desse vídeo, mas você precisa permanecer, porque é extremamente importante que você saia aqui com a resposta, e se você permanece até o final, você terá essa resposta. E aqui, versos 7 e 8, no final você vai entender especificamente, isso é um reflexo, um espelho de algo que Cristo ensinou para nós. Verso 7 diz, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Então, é muito importante agora a gente entender o que realmente está sendo falado aqui, porque temos essas perguntas, ficamos com perguntas. Peraí, está falando aqui que pessoas que receberam salvação, se caem, não podem se arrepender? Aqui não está apenas falando que podemos perder a salvação. Está falando que quando perdemos a salvação, é impossível ganhar ela de novo. É impossível voltar ao arrependimento. E aí já está a resposta. E você vai ver claramente, com todas as escrituras que eu vou apresentar para vocês hoje,
em Hebreus, vamos ficar praticamente só em Hebreus, que a resposta se podemos ou não podemos perder a salvação bíblica que está escrita aqui é que sim, podemos perder a salvação. Mas quando a perdemos, nunca mais podemos voltar a ter ela. Tem o campo que acredita que vez após vez você está perdendo a sua salvação. Cada vez que você cai, cada vez que você peca, você perde a sua salvação. E se você vem e se arrepende, então você ganha de novo. Enquanto tem o campo de pessoas que dizem que você nunca pode perder sua salvação, independente do pecado em qual você cai. Mas a resposta é que sim, você pode perder a salvação. Mas não, você não pode ganhar ela de volta vez após vez. E isso fica claro aqui. Que essas pessoas que provaram da salvação e depois caíram dela, nunca mais poderão se arrepender. Por quê? Porque estariam crucificando Cristo de novo. Mas vamos entender, de fato, o que significa cair dessa salvação. Isso vemos em Hebreus. Em todos os capítulos, não apenas no capítulo 6 que estamos lendo aqui. Mas eu quero que entremos e lemos de novo, porque já temos algumas dicas aqui nos versos 4 e 5. Diz assim: ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então aqui já temos que entender para quem está sendo escrito Hebreus e qual grupo de pessoas Paulo está falando. Então, lendo Hebreus, vemos que Hebreus foi escrito, claro, para todos nós, mas foi escrito pensando e falando para um grupo de judeus. Um grupo de judeus que receberam o evangelho e participaram com o Espírito Santo, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Mas entendemos que são judeus através dos primeiros 5 capítulos que lemos antes, que temos que ler antes de Hebreus 6. Pessoas que estavam sendo seduzidas a voltar de novo a outros ensinos. Pessoas que receberam a verdade, mas depois estavam prestando ouvidos a outros ensinos que estavam tentando levar eles de volta a práticas judaicas, né? Então a gente vai ver isso, e se você volta, vamos para Hebreus 1, só para vocês entenderem, Hebreus 1, ele estabelece o papel e o chamado de Jesus. Então aqui o autor de Hebreus já começa falando sobre Jesus e que ele veio, né, antes a lei era dada a nós por Moisés e os anjos, mas agora veio Jesus como uma porta-voz da mensagem de Deus, do reino dos céus, e apresentou para nós a salvação. Então o autor de Hebreus está colocando na pauta o evangelho, a salvação. E em Hebreus 2, o autor dá uma advertência de cara. Verso 1 de Hebreus 2 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido. Isso que eu venho te falando. E isso é bíblico, é uma advertência bíblica. Precisamos prestar maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que o autor de Hebreus está nos mostrando aqui é que o desvio vem pelo ouvir. Porque a Bíblia diz, somos salvos pela fé. E a fé vem de quê? A fé vem de ouvir. Então a incredulidade também pode vir através do ouvir. O que você está ouvindo? Quais ensinos você está recebendo? E diz assim, então prestemos maior atenção no que temos ouvido, falando para quem? Para judeus que receberam a Cristo, isso já foi estabelecido. Aqui ele está falando, várias vezes ele vai falar, vocês são os santos, vocês são irmãos em Cristo. E então ele diz, prestemos atenção no que temos ouvido, nas doutrinas, nos ensinos, para quê? Para que jamais nos desviemos. Já aqui de cara estamos vendo que o autor de Hebreus tem uma verdade, ele entende algo e por isso está trazendo uma alerta. Se fosse impossível perder a salvação, o autor de Hebreus não estaria dizendo para quem já recebeu a salvação que é possível eles se desviarem, mas ele traz uma alerta. Uma alerta vem quando existe um perigo. E diz aqui, pois uma vez que a mensagem transmitida
por meio dos anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uau! Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então aqui já vemos o que o autor está falando. Olha, se a mensagem que foi dada por anjos, por isso no capítulo 1, o autor de Hebreus estabelece que Jesus era maior do que os anjos. Se você volta, você vai ler que ele está fazendo ele está tentando colocar essa cena. Jesus é maior do que os anjos. E aqui ele fala, pois, uma vez que a mensagem transmitida por anjos, dos anjos, se a pessoa transgredia ou desobedecia essa mensagem, recebia uma devida punição, como que vamos esperar escapar se negligenciamos tão grande salvação? Se desobedecemos, se transgredimos a nova mensagem de Cristo. E Hebreus, se você vai lá para Hebreus 11, fala sobre isso. Fala sobre aqueles que continuam deliberadamente no pecado. E diz assim, se existia uma punição na lei de Moisés, aquele que transgredia contra a lei, quanto mais severidade existe na graça. Quanto mais. Só que aí já pode ser um tema para outro dia. Porque se continuamos então em Hebreus 3, então Hebreus 1, vemos o que estabeleceu Hebreus 2, aí já vamos para Hebreus 3, versos 12 a 19. Diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Aqui, mais uma vez, um alerta. E quem que ele está falando? Aos irmãos. Aos irmãos. Não podemos chamar todo mundo de irmãos. E os apóstolos não chamavam todos de irmão. Nem Cristo até falava, quem é meu irmão, senão aquele que faz a vontade de Deus? Então aqui ele está falando para pessoas da igreja, pessoas que estão participando da salvação. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Pensa nisso. Perversidade, desobediência, impureza e incredulidade. Ok? Não apenas incredulidade. Muitos vão dizer, não, aqui está falando para quem não tem fé. Não, aqui está falando para quem tem um coração perverso e incrédulo. Que diz assim, que se afaste do Deus vivo. Se eu me afastar de alguém, isso significa que primeiro eu estava perto. Então aqui diz, cuidado, porque um coração perverso e incrédulo te afasta de Deus. Quando alguém diz que não tem o que você pode fazer para se afastar de Deus, é uma mentira, porque é antibíblico. E aqui diz que o coração perverso e incrédulo nos afasta de Deus. E diz assim, então cuidado de não fazer isso. Ao contrário, encorajam uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, durante o tempo que temos, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, quero aqui destacar que não está falando sobre pelo engano de ter falta de fé, de não entender sobre a graça, de você ser incrédulo na salvação, ou aquilo que Cristo pagou por nós, porque muitos vão querer dizer, os que defendem que não pode perder a salvação, que esses temas, o que está falando aqui, é apenas para aquele que nunca realmente entendeu o que era salvação, mas não está falando disso. Está falando para alguém que tinha um coração aberto e se endureceu pelo engano do pecado. Pois temos sido participantes de Cristo. Olha que ele está estabelecendo. Olha, não estou falando para os pagãos. Não estou falando para os gentios que ainda não conhecem a Cristo. Estou falando para vocês e eu, para mim mesmo. Nós que temos sido participantes de Cristo. Se nós apegarmos até o final a confiança que tivemos no princípio. Diz assim, a fim que de nenhum de vocês seja endurecido. Se nos apegarmos até o final, até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Está falando, como Cristo diz, aquele que persevera até o final será salvo. Isso também é um tema para outro dia, tenho toda uma pregação sobre isso, que a Bíblia nos ensina que fomos salvos, que estamos sendo salvos e que seremos salvos, ou seja, um processo. A porta, ela é estreita, mas também é um caminho estreito. E nessa semana vamos falar sobre, na verdade a semana passada falamos sobre isso,
Não, essa semana, exatamente. É essa semana que vamos falar sobre esse tema dentro do nosso devocional. Toda essa semana vamos estar fazendo devocionais sobre esse tema de salvação. Então, se você quer aprender, se aprofundar mais, vamos entrar em outros versos, outras passagens bíblicas. Então, se inscreva no canal e saiba que todo dia, de segunda a sábado, vamos estar tendo devocionais nessa semana que saem às 6 horas da manhã, ficam abertos para você poder assistir em qualquer momento do seu dia. Então não perca isso, porque vamos estar falando sobre isso. Mas aqui diz, por isso é que se diz, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Muitos vão dizer, você vê que aqui está falando sobre pessoas que estão ouvindo o evangelho. Não. E vamos ver por que não. Porque aqui ele fala sobre aqueles que endureceram seus corações como na rebelião. Ele está se referindo a quê? Ele fala aqui, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui, o autor de Hebreus está mostrando que por causa da sua desobediência e incredulidade, eles foram castigados por Deus e não entraram na terra prometida. Detalhe importantíssimo, que essa trajetória de Egito, saindo do Egito, passando pelo deserto e entrando na terra prometida, o que ela representa é a nossa caminhada cristã. Está fazendo aqui um espelho da nossa caminhada cristã. Nós, ao receber a salvação, fomos tirados de Egito, onde a antiga natureza morreu. Mas aí entramos no deserto, onde precisamos perseverar na nossa obediência e nossa fé. E aqueles que são desobedientes e incrédulos não entrarão na terra prometida, nos céus, na nova Jerusalém, pois essa é a promessa que carregamos. Só que o importante é que você entenda, se você não sabe, a Bíblia nos ensina em Deuteronômio que Deus fala assim, ao mesmo povo que eu jurei que ia levar para a terra prometida, agora eu juro que não entrarão. Deus deu uma promessa para esse povo que ele libertou de Egito, que ia levar para a terra prometida. E muitos dirão, será que Deus colocaria o nome de alguém no livro da vida e depois riscaria? Será que Deus salvaria alguém e depois perderia? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. O mesmo Deus que jurou que ia levar esse povo até a terra prometida e depois fez com que todos morressem no deserto, porque eles, em meio à graça de Deus que os libertou do Egito, que os protegeu durante todo o deserto, eles se rebelaram contra Deus. Não perseveraram até o final, e diz aqui, eles não se apegaram até o fim. A confiança que tiveram no começo. E aqui o que ele está falando, o autor de Hebreus está alertando, não sejam vocês como o povo de Egito, a perder a sua promessa, a perder o juramento que receberam, porque esse povo tinha uma promessa de parte de Deus que iam entrar na terra prometida, mas quando eles quebraram com seu pacto, quando eles não cumpriram, não foram fiéis ao Senhor, então o Senhor jurou e falou, agora vocês não entrarão mais na terra prometida. E aí vemos que a falta de fé é falta de obediência. Nós vemos nas Escrituras que a fé e as obras são interligadas. Você não pode separar um da outra. E quando alguém não obedece ao Senhor, é porque ele não tem fé verdadeiramente no que está escrito. Uma pessoa que não obedece ao Senhor é uma pessoa que não tem fé e não crê realmente em quem é Deus. E por isso não tem temor. Por isso se rebela. Por isso
A pessoa se torna desobediente. Não tem fé que Deus suprirá todas nossas necessidades, que Ele é o nosso prazer, então vai e busca prazeres no mundo. Não tem fé que quem está livre em Cristo de fato, quem Cristo libertou de fato é livre, então continua preso ao pecado e quando é chamado para o pecado, se sente ainda um escravo, porque não crê realmente que foi liberto. Uma pessoa que não tem fé de fato, que não vive mais eu, mas agora Cristo vive em mim, uma pessoa que não crê que ela não vive mais, mas Cristo vive nela, ela vai continuar vivendo uma vida como a vida dos pagãos, que desconhecem a Deus. E 1 de Tessalonicenses 4, versos 3 a 8 fala sobre isso. Fala sobre a vontade de Deus, que nós venhamos nos santificar. Diz assim a palavra do Senhor: a vontade de Deus é que vocês se santifiquem, que cada um saiba controlar os seus corpos de forma santa e honrosa, não sendo levados pela paixão, desenfreados da carne, como os pagãos que desconhecem a Deus. E depois diz que neste assunto ninguém prejudique, nem engane o seu irmão, pois certamente Deus castigará todas essas práticas, pois Deus não nos chamou à impureza, mas nos chamou à santidade. E Paulo termina escrevendo assim: aquele que rejeita essas palavras não rejeita o homem, mas rejeita a Deus que dá do seu espírito. Então aí nós vemos que quem não tem fé nisso, se você não sabia disso, como que você pode ter fé? Pois a fé vem de ouvir. A fé que Deus te chamou para ser santo e Ele te enche com seu espírito para poder produzir frutos e ser santo. Então, os ensinos que nos desviam são os ensinos que não te mostram a importância disso. Então, você não vê a importância e o cuidado que você tem que ter. A incredulidade leva à desobediência. E aquele que não ouve de fato o verdadeiro evangelho, como que ele terá fé? Hebreus 4 nos ensina o seguinte. Então, Hebreus 1, 2 e 3, estabelecimos que está falando sobre pessoas que receberam a salvação. E agora o autor está alertando do perigo que estão correndo. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas estavam dando ouvidos a ensinos. Então, o que o autor está dizendo é cuidado. Cuidado a não abandonar o que você tem aprendido, abandonar o verdadeiro evangelho. E Hebreus 4 diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Temos uma promessa que podemos receber desse descanso. Portanto, existe um mais, existe um portanto. Tenhamos muito cuidado. Temos que ter cuidado. Uma pessoa que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, não pode dizer para você que você precisa ter cuidado. O único que ele pode dizer para você é: descansa, pois a graça te cobre. Não precisa ter cuidado, não existe alertas para você, porque não tem nada que você poderia fazer para perder sua salvação, de acordo com o campo da hipergraça, ou até do calvinismo, essas coisas. Não sei quanto você entende sobre isso, mas só saiba que o que você tem que entender é as escrituras. E diz aqui, portanto, tenhamos mais muito cuidado, para que Deus não julgue que alguém de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Então aqui o autor está dizendo que você tem que ter cuidado, você tem uma promessa de descanso eterno, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais transgressão, mas diz, portanto, tenhamos muito cuidado, para que no dia final Deus não julgue que algum de vocês, que eu ou você temos falhado, deixando assim de receber esse descanso, de receber essa promessa. E diz em Hebreus 4:11, diz assim: portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Existe sim um esforço que temos que fazer. Existe sim um desempenho que temos que fazer, pois temos que entregar a nossa vida a Cristo. Isso requer esforço, requer morrer todos os dias, requer acordar pela manhã e matar a sua preguiça e entrar nas Escrituras. Requer ter uma vida de oração, requer ter uma vida de jejum, requer ter intimidade com o Senhor. E para isso devemos nos esforçar, pois o marido que não se esforça com sua esposa é um marido que não se importa, que não valoriza, que não dá o valor devido à sua esposa. Ou uma esposa que não se esforça
com seu marido é uma esposa que desvaloriza, que não ama. Então, por que nós não nos esforçaríamos com o Senhor? Qual é o problema em me esforçar a amar a Cristo? Pois é o que eu espero de uma esposa, que ela venha se esforçar, e o que eu desejo fazer para ela, me esforçar. Pois o amor tudo suporta. O amor se entrega. O amor sofre por amor. Deus demonstrou o seu amor por nós assim. E ele deixou exemplo para nós. Ele diz, portanto, esforcemos-nos. Eu não preciso explicar isso porque está escrito. Contra a Bíblia não há argumentos. Esforcemos-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair. Você precisa se esforçar. A Bíblia diz em 2 de Pedro capítulo 3, aquele que está de pé, cuidado em não cair. Temos que fazer de tudo para nos encontrar em paz com Cristo. Diz isso nesse mesmo capítulo de 2 de Pedro capítulo 3. E diz, a fim de que ninguém venha a cair. Seguindo aquele exemplo de desobediência. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Mesmo que você ache que porque você está salvo e você está lá, vivendo uma vida salva, mas escondendo os seus pecados, não vai ter problema, porque ninguém está vendo, não existe nada oculto aos olhos de Deus. Deus sabe o que você está fazendo quando ninguém está vendo. E o julgamento virá. E diz aqui, tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Haverá uma prestação de contas de tudo que você fez, de tudo aquilo que foi deixado no oculto, de tudo aquilo que não foi exposto, de tudo aquilo que não foi confessado, de tudo aquilo que você guardou. E se você chega até o fim com isso guardado, então cuidado, pois você terá que prestar contas por tudo que você fez no oculto e você será julgado. Agora, eu não vou ser como um falso pastor que vai esconder coisas que, entre aspas, não convém, porque isso aqui convém. Mas aqui depois fala sobre a graça, em Hebreus 4. E é porque não é nem apenas pelas obras, pelo nosso esforço, e não é nem apenas por uma graça barata, sem obras, que salva todo mundo sem importar o que fazemos. E aqui fala sobre essa graça, glória a Deus. É pela graça que eu posso viver uma vida santa. É pela graça que quando eu caio, eu recebo perdão. É pela graça que quando eu caio, se eu confessar os meus pecados, se eu vir e me expor à luz, aí sim, Deus concede graça a quem se humilha, mas ele se opõe contra o orgulhoso. Isso está em Tiago 5. Mas Hebreus 4 diz assim, no verso 14 a 16. Porque aqui talvez vai ver a pergunta, e você pode ter lido isso e ter visto e falar, cara, parece que tudo está se contradizendo, mas é claro que não. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza ao que confessamos, a nossa salvação, a nossa confissão de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Muitos irão distorcer essas palavras. Lembra, Judas fala que tem pessoas que pegam as escrituras, o ensino da Bíblia, e as estão torcendo como uma desculpa para a sua vida de libertinagem. E vão dizer, olha, Cristo é o sumo sacerdote. O seu sangue nos cobriu todos os nossos pecados, independente do que você fizer, você pode pecar e Deus irá te perdoar. Só que o que eles não entendem que está falando assim, diz que aquele que se aproxima ao trono da graça com toda a confiança, receberá misericórdia e encontrará graça que nos vai ajudar no momento da necessidade. A graça de Deus não vai apenas cobrir pecado. A Bíblia diz em Tito capítulo 2 que a graça de Deus nos ensina a viver vidas santas. Se você está se achegando a uma graça que não te transforma, apenas te permite continuar da mesma forma, então não é a graça de Deus, é uma mentira de Satanás.
E a graça, a misericórdia de Deus é que nele encontramos força no tempo da necessidade. Aqui está falando do momento da tentação. E temos um sumo sacerdote que passou por todas as tentações, mas nunca pecou. E então agora temos uma promessa. E essa promessa é que não existe mais tentação que não possamos suportar. Está escrito. Não existe mais tentação que não possamos suportar. E que em toda tentação Deus nos dá um escape. Não é que em todo pecado Deus nos cubre, é que em toda tentação a graça nos dá um escape. Você não precisa mais ser escravo ao pecado, e se você não entendeu isso, você não entendeu a graça, você não entendeu o evangelho. E se você não entendeu o evangelho, como que você pode dizer que você tem fé no evangelho? E se você não tem fé necessária para receber o verdadeiro evangelho, então você se torna um desobediente incrédulo, que tem um coração que não tem fé e é perverso, pois apenas quer continuar no pecado. Mas a graça transforma nosso coração. E é um coração que deseja cada vez mais viver uma vida santa, que se esforça a viver em santidade e sempre que passa pela tentação se faz lembrar das promessas e volta a buscar o escape, não apenas a coberta. E Hebreus 5 diz assim, versos 8 a 14. Vocês estão vendo que a gente está apenas lendo as escrituras? Vocês estão vendo que eu tô lendo e mostrando o que está escrito mais do que apenas trazendo pontos ou pensamentos meus, ou analogias, histórias, que isso é válido dentro do ensino das escrituras. Mas nesse tema, eu quero que vocês vejam que a gente está lendo. Estamos lendo Hebreus 5, 8 a 14. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe quer. Aqui a Bíblia não diz para todos que creem nele, pois até os demônios creem. E temem, e tremem. Até os demônios creem e tremem. Aqui diz que ele se tornou fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sem obedecer, não existe salvação. Sem você se render aos ensinos, aos mandamentos de Cristo, não existe salvação. E por isso Jesus disse para os apóstolos, vão e façam discípulos das nações. É a nossa grande comissão, a missão que a igreja recebeu de fazer discípulos das nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que mais? Jesus deixou algo a mais. Não é apenas discipular, não é apenas batizar. Jesus diz, ensinando-lhes a obedecer todos os mandamentos que eu tenho lhes dado. E João 14, 21, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei. Então aqui diz que Jesus se tornou uma fonte de eterna salvação para todos os que lhe quer, que lhes obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, olha aqui, essa parada, aqui entendemos, olha que importante. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Quanto a esse tema, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Aí entendemos que o autor de Hebreus está olhando para pessoas que receberam o evangelho, que foram salvos, mas se tornaram lentos de aprender, e vamos ver a frustração dele. E fala assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre, ou perder a salvação, o tema da salvação, o autor de Hebreus está dizendo, é um tema elementário, é a leite. Isto aqui não é carne espiritual, isto é a base do evangelho. Então não deixe ninguém te enganar dizendo que o tema se podemos perder ou não perder a salvação é algo secundário. O importante é que entendemos a cruz e a graça. Bem, se você não entende sobre sua salvação, você não entende sobre a graça. Você não entende sobre a cruz, você não entende sobre a mensagem de Cristo. E diz
embora vocês deveriam já estar sendo mestres nisso, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Isto que estamos falando agora é um ensino elementário. E olha o que diz nos versos 13 a 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino de quê? Eu amo isto, porque a Bíblia é tão clara e tão específica nas palavras que escolhe falar. Não tem experiência no ensino da salvação, do evangelho, não tem experiência no ensino da graça? Não, diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, da obediência, a lei que está escrita em nossos corações agora, a qual devemos nos submeter, a lei de Cristo, como diz em Romanos. Diz no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma criança não consegue discernir entre o bem e o mal. Uma criança, ela vai errar muito. Ela vai ter que, ela cai e precisa aprender e aprender e aprender. E sabe que é normal um bebê fazer cocô nas suas calças. É normal. E um pai vai fazer o quê? Vai começar a limpar. Vai limpar o cocô que esse bebê fez. Mas depois, quando esse bebê começa a crescer, o papai ensina esse bebê a começar a não fazer mais cocô nas calças. E chega um nível de maturidade onde não faz mais sentido. E se você andasse vamos dizer que você sentasse na mesa com um dos seus amigos e toda vez que vocês estiverem juntos, esse amigo faz cocô nas suas calças, você vai começar a pensar, esse tem um problema. Tem algo que está faltando nessa pessoa. Essa pessoa tem um problema na sua mente ou no seu corpo. E é isso que acontece quando você vê um cristão que tem anos de caminho cristão e continua caindo nos mesmos pecados. É alguém que tem um problema. É alguém que está correndo um risco. E por isso, Hebreus 6 diz assim, portanto, primeiro verso, deixemos os ensinos elementares a respeito de quê? De Cristo e os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Sem ter que ensinar vocês de novo que devem viver uma vida santa. E diz aqui do arrependimento de atos que conduzem à morte. Sem ter que colocar de novo o alicerce, o fundamento, o ensino elementário da fé em Deus, do que é ter fé em Deus. Do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, batismo. Da imposição de mãos, autoridade espiritual. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Gente, isso aqui é a mensagem do evangelho, se você está vendo. Arrependam-se, o que os apóstolos pregavam, arrependam-se. E quando as pessoas se arrependiam, quando colocavam sua fé em Cristo, eles ensinavam sobre quê? A ressurreição, sobre o juízo eterno. Se vocês não se arrependem, queimarão, serão levados ao fogo, não herderão o reino dos céus. Então as pessoas faziam o que? Se batizavam, recebiam o Espírito Santo. Os líderes espirituais impunham as mãos sobre eles e essas pessoas se submetiam a essa autoridade, essa unção. Isso é ensino elementário. E agora voltamos e agora vamos entender. Eu estou finalizando, porque agora podemos entender o que está dizendo em Hebreus 6, versos 4 a 8. Diz assim, ora, porque aqui diz, vamos lá, diz assim, isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, isso o que estabelecemos como alicerce, vamos viver. Vamos fazer, vamos viver essas coisas. E diz aqui, e faremos que moveremos a maturidade, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Isso faremos se Deus permitir. E diz aqui no verso 4, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, para vocês que aprenderam isso, para vocês que já têm andado tempo após tempo e têm andado tanto tempo que agora devem ser mestres,
Se ele está falando para pessoas que devem ser mestres, é uma jornada andada, longa. Diz assim: para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, e saíram, e se desviaram. Lembra que ele fala: cuidado, não se tornarem incrédulos, desobedientes, perversos de coração, com que? Seguindo ensinos errados, voltando ao Egito, voltando a ser um escravo ao pecado. Para essas pessoas que provaram do Espírito Santo e caíram e saíram e voltaram atrás. Não está falando de um cristão que cai e quando cai, ele vai e confessa seu pecado, se arrepende e cada vez mais está amadurecendo. Talvez sim, fez cocô na calça, mas ele está aprendendo a não fazer mais. Ele está aprendendo a ser livre. Gente, não faz sentido um pastor, voltar para pornografia. E se você acha que é impossível viver uma vida santa e nunca mais colocar meus olhos no que é impuro, a pornografia, então você não entendeu a graça. Porque a minha fé é que Jesus me libertou. Ele disse: vai, não peques mais. E a minha confiança é que eu posso ir e não pecar mais. Vou errar? Será que meu orgulho algumas vezes vai se despertar? Será que algumas vezes eu vou falar com alguém de uma forma que eu não deveria ter falado? Pode ser. Pela graça de Deus não vai acontecer. Mas quando acontecer, eu vou e eu confesso para o meu pastor. Eu vou e eu digo, eu reconheço que eu deixei com que a maldade, a impureza ou algo voltasse a querer se aproximar na minha vida. Então eu confesso, renuncio e não quero voltar mais. E eu vou amadurecendo, vou me tornando cada vez mais maduro. Mas temos uma igreja hoje em dia cheia de pessoas que são bebês espirituais. São adultos bebês. Adultos com a mente e a fé de uma criança, que continua vivendo uma vida escravo ao pecado. E diz: para esses que provaram da salvação e caíram, para esses é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. E eu vou explicar. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aqui o autor de Hebreus está dizendo: para vocês que receberam o evangelho, para vocês que receberam o evangelho, se vocês voltam atrás, se vocês abandonam esse caminho, se vocês abandonam o evangelho, se vocês abandonam a fé, se vocês continuam deliberadamente no pecado, disfarçando-se de santo, mas vivendo uma vida de impureza, chegará um ponto onde sim, perderão sua salvação. E é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois isso foi algo elementario. Pois para si mesmos estariam crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Mas aqui é o chave, e eu termino com isso, explicando isso. Versos 7 e 8 deixam isso claro. Pois a terra que absorve a chuva. Quando a Bíblia fala de chuva, quando a Bíblia fala de rio, quando a Bíblia fala de água, qual é o rio que flui do trono de Deus? A não ser o Espírito. Está falando aqui daqueles que receberam e provaram, participaram do Espírito. Pois a terra que absorve essa chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. A Bíblia fala de produzir frutos de quê? Os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água. É a chuva que cai sobre a terra, nossos corações. E a terra que absorve essa chuva, que não rejeita essa chuva, mas a absorve, que cai frequentemente, que vem chamando dia após dia, aquele que absorve e dá colheita proveitosa, ou seja, produz os frutos que o Senhor busca, receberá a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. E aqui isso é um reflexo da parábola do vinhateiro.
Jesus disse, o reino de Deus é assim. Eu tenho toda uma pregação sobre essa parábola, se você quer entender mais. Mas, para resumir, Jesus diz assim, o reino dos céus é assim. Um vinhateiro, um homem, ele era dono de uma vinha. E um dia ele vem e entra na sua vinha e ele fala para o vinhateiro. Então aqui temos um homem que era dono de um campo, de uma vinha, e ele tinha um vinhateiro dentro dessa vinha. E ele vem para essa vinha e olha para uma figueira que foi plantada, que recebeu o cuidado, que recebeu da chuva, que recebeu de tudo, mas estava rejeitando isso e não estava produzindo frutos. E a Bíblia diz que esse dono fala para o vinhateiro e diz: por 3 anos, essa figueira tem recebido cuidado, mas não tem produzido frutos. Então, corte-a. Corte-a, lança ela ao fogo. Joga ela fora. Corte-a. Só que o vinhateiro intercede e diz, me dá mais um ano. Me dá mais um ano. E diz, e se após um ano, após eu adubar, após eu tratar, após eu trabalhar nessa figueira, se não produzir frutos, então você pode cortar. E quando uma árvore é cortada, ela morre. Quando uma árvore é cortada e lançada fora, ela é amaldiçoada. E o seu fim é ser queimada. E por isso, o autor de Hebreus, um vinhateiro, está escrevendo para os hebreus. Olha como é tão claro. O dono do campo veio para o vinhateiro, o autor de Hebreus, olhando para árvores que deveriam estar produzindo frutos, mas ainda não estão produzindo, ou seja, são imaturos, ainda estão na leite, não estão mudando para a carne, não estão produzindo frutos, ainda estão na fase de crescimento, mas estão estagnados. Estão estagnados e não estão produzindo os frutos que o Senhor busca. Então o autor de Hebreus está dizendo, cuidado! Cuidado, porque Deus está buscando frutos. E se vocês não produzirem, vão ser cortados. E ele diz aqui, a terra que absorve a chuva e dá colheita proveitosa, produz frutos, receberá a bênção, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, a terra que recebe do Espírito Santo, que recebe da palavra, que recebe do evangelho, mas continua produzindo a transgressão, o pecado, a rebelião, o orgulho. Essa árvore é inútil. Será cortada, essa terra é inútil e será amaldiçoada. E o fim dessa terra será ser queimada. Então aí resta a pergunta para você. Talvez um dia você ouviu o evangelho. Sabe qual é a graça de Deus? Que hoje você está face a face um vinhateiro. E talvez você veio aqui e você não tem produzido frutos. E você está se perguntando se você tem a sua salvação ou não tem. O que eu posso te dizer é que o dono da vinha está aqui. E ele está observando se você tem frutos. E é isso que ele busca. E João, o Batista, ele diz que o machado está posto à raiz da árvore, pronto para cortar toda árvore que não produz frutos e lançá-la ao fogo. E Jesus ecoa essas palavras. Aqui, o autor de Hebreus fala mais uma vez a mesma coisa. Paulo, em Romanos, fala disso. Dos ramos bravos que foram enxertados, que tem o perigo de ser cortados se eles foram desobedientes e devem temer. E sim, Deus está trazendo temor ao teu coração agora. Mas não só isso. Ele está trazendo esperança. Ele está trazendo para você um caminho. Ele está trazendo para você chuva e palavra e dizendo para você que está na hora de você produzir frutos. Mas como que você produzirá? Como que ouvirão se não tem quem pregue? Como que você produzirá se você não tem quem te ensinar? Quem cultivar a sua terra? Quem trabalhar no seu solo? Pois essa é a parábola do vinhateiro. A Bíblia diz que Jesus estabeleceu, em 2 de Coríntios diz que Jesus estabeleceu, designou apóstolos, profetas, mestres. Ele designou os evangelistas, os pastores, com qual fim? Para que nós possamos crescer à altura espiritual de Cristo. E se você está aqui
Se você estava buscando a resposta a essa pergunta, se você está aqui com um temor no seu coração porque você sabe que você não tem produzido frutos, então eu ouso a dizer que é porque você não tem pessoas cuidando da sua vida. Isso me entristece, que você precisou ir atrás de um vídeo no YouTube para receber aquilo que um pastor deve estar te ensinando, que um discipulador deve estar sentando com você e podendo te explicar as escrituras assim como está tão claro. Então, não quero apenas te deixar com a resposta, porque esta é a resposta. Que se você provou do dom celestial e se você foi plantado na vinha de Deus, sim, você pode perder sua salvação. Sim, você corre o risco, se não produzir frutos e viver uma vida santa, a cair e não poder voltar ao arrependimento. E não restará mais sacrifício para você. Mas graças a Deus, se você está aqui, eu creio de todo o coração que então para você ainda há misericórdia, ainda há graça, ainda você não foi cortado, ainda há esperança. Então, há pessoas que acreditam que você não pode perder a salvação, é antibíblico. Agora tem pessoas que acreditam que você pode perder a salvação e ganhar ela, e perder ela, e ganhar ela, e perder ela, e ganhar ela. E também é antibíblico. Então a resposta é essa. Que você pode sim perder a sua salvação e nunca mais receber ela de volta. Pois como diz em Romanos 1, Deus entregará a você a sua concupiscência e Ele mesmo endurecerá seu coração e não deixará você se arrepender. Porque Ele já deu um tempo suficiente para você. E eu não sei se após sair desse vídeo pode ter sido a última alerta, mas eu como autor de Hebreus irei te dar alerta. E o que você deve fazer é buscar a palavra, buscar oração, buscar jejum, buscar comunhão em Cristo, pois a Bíblia diz, ai do homem que cai sozinho, e até agora você tem andado sozinho, rodeado por pessoas que não sabem te guiar, e quem anda com os sábios se tornará como um sábio, mas quem anda com os tolos se tornará um tolo. E se você anda rodeado por cristãos que também não têm produzido frutos, que também estão afundados nos seus pecados, que também não entendem a sã doutrina, então cuidado, porque você permanecerá assim. Mas eu quero te convidar hoje, eu quero te fazer um convite. É por isso que eu sentei aqui para ensinar essa palavra, por amor à sua vida, a dizer, se você não está sendo pastoreado, estou disposto a te pastorear. Se você não está sendo cuidado, estamos dispostos a te cuidar. Eu estou aqui cercado por vinhateiros atrás dessa câmera. Líderes espirituais, estamos aqui plantando essa igreja em Paraguai, onde um dia jovens como você, ou adultos como você, ouviram uma palavra dessas e responderam. E agora estamos plantando uma igreja na cidade deles, que chegaram assim como você chegou, que receberam o convite que um dia você recebeu, que estavam rodeados por pessoas afundados nos seus pecados e ouviram a mensagem de esperança. E acreditaram, eu posso viver uma vida santa. E então vieram, buscaram ajuda, receberam o cuidado de um vinhateiro, de um discipulador, começaram a produzir frutos e agora estão aqui, sendo usados pelo Senhor. Os jovens que vocês estão vendo nos devocionais são esses que estavam um dia no mesmo lugar que você está, mas responderam e agora estão sendo usados como evangelistas, como aqueles que ensinam a palavra de Deus, como missionários, vivendo vidas dignas do seu chamado, não ficando nos ensinos elementares. Eles já aprenderam sobre isso, estão vivendo vidas santas, mas agora tornaram-se mestres, tornaram-se aqueles que ensinam isso para outros e cuidam de vidas, e esse pode ser você. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Qual serás tu? Aquele que ouve essa palavra como o solo, que recebeu a semente com alegria, mas depois esqueceu. Depois deixou com que os problemas do mundo, os prazeres da vida, o levassem a não produzir fruto? Ou será que você hoje é um solo fértil, que receberá essa semente e ficará perto aquele que semeou e que receberá o cuidado, o ensino, ajuda para produzir frutos, assim como eu recebi?
Se você quer ser discipulado, se você quer ser cuidado por nós, então eu quero te convidar. Talvez você quer ainda saber um pouquinho mais. É por esse propósito que eu quero te convidar a fazer parte de algo que nós chamamos do Step One, o primeiro passo, que são algumas semanas de estudos bíblicos como esse, de ensinos como esse, onde iremos ensinar você verdadeiramente sobre os ensinos elementares que talvez ninguém te ensinou da forma certa. Pois o que eu ensinei para você hoje, que talvez você está ouvindo pela primeira vez, eu ensino elementar. Mas lá eu ensino sobre imposição de mãos, eu ensino sobre batismo. Nós ensinamos sobre mais pontos do evangelho, sobre a graça, sobre a justiça, sobre muitos pontos, sobre as cartas de Apocalipse, muitas coisas. E aí as pessoas nos colocam à prova como devem fazer, para ver se somos verdadeiros pastores que ensinam essa doutrina. E aí nós os colocamos à prova também para ver se são verdadeiras ovelhas que gostam da comida que o pastor dá, ou se são porcos, a quais não podemos lançar pérolas. E a pergunta é: qual eres tu? A ovelha que valoriza o que recebeu, ou o porco que não valoriza? E que Deus diz: não lance pérolas mais. Parece porquinho, porque o que esse quer é lixo, mas dá para a ovelha que quer do pasto que está no rebanho, do pasto que está no aprisco do Senhor. Qual eres tu? Se você é a ovelha que quer ser acompanhada, então dentro dessa descrição você vai ver talvez uma frase que está escrito lá: você quer ser discipulado? Vai ser uma pergunta, aí vai ter um link. E você vai fazer um cadastro. Por que eu preciso fazer esse cadastro? Vocês vão me cobrar algo? Nunca. Nunca iremos te cobrar um centavo para cuidar da sua vida. Nunca iremos te cobrar um centavo para te ensinar como fazer a missão. Nunca iremos te cobrar um centavo para ser enviado. Não. Ao contrário, te entregaremos tudo se você paga o mais alto preço, que não é dinheiro, mas uma vida rendida ao altar. E então você vai fazer seu cadastro por quê? Porque queremos te chamar, queremos te conhecer, vamos ligar para você e te ensinar um pouquinho mais, te conduzir a entender como funciona nossos encontros semanais, onde temos um grupo exclusivo. Agora quando eu tô gravando esse vídeo, tem uns 70, 80 jovens, tem um grupo de adultos, deve ter 100, 200 adultos. Estamos cuidando desses. Eu te convido. Eu vou te conhecer. Tem pessoas que ouviram as palavras da semana passada, fizeram seu cadastro e essa semana eu conheci. Eu sei que eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Talvez aqui no YouTube ainda não, né? Mas eu acredito que Deus vai soprar essas mensagens. Mas nas redes sociais, tenho muitas mensagens, muitos curtidas, muitas visualizações, e isso para mim não vale muito. O que vale muito para mim são as vidas que respondem ao evangelho. E dessas eu tenho um papel e uma cobrança diante do Senhor de ensinar e alimentar. Então, se eres tu que queres disso, então responda. Amém? Agora você sabe, sim, você precisa perseverar até o final e ter muito cuidado, pois a graça de Deus a cada um tem um tempo, e chegará o momento para aqueles que endureceram seu coração por muito tempo, que serão cortados e lançados ao fogo. Que não sejas tu. A última coisa que tenho para dizer é que as nações estão esperando por nós, e essa mensagem que temos que levar. E eu vou levar essa mensagem, e a minha pergunta é: quem que vai comigo? #eu irei. Amém? Deixe seu comentário, eu quero saber aquilo que Deus ministrou ao seu coração e o que você entendeu. E nos vemos no devocional dessa semana. Não deixe de se inscrever, deixar seu like para que isso chegue para mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Amém? Falou!